Uma produção Bruá. Aviso a navegação. Mesmo no final do episódio, a qualidade do som fica um pouco alterada. Venho por este meio assumir que realmente houve um problema na gravação, da minha gravação, e tivemos que usar uma gravação backup, mas o conteúdo está lá e é de qualidade. Esta qualidade de som é um pouco alterada, mas penso que não vai alterar em nada o que vocês vão achar do episódio. Espero que gostem e fico à espera dos vossos feedbacks. Como assim não devemos falar do peso dos outros? Hoje começo o episódio com uma sugestão, ou melhor, com um pedido. Vamos normalizar não falar da aparência dos outros. Desde já agradeço. Não deveríamos ser tão críticos em relação ao peso das outras pessoas. É muito fácil julgar e criticar pelo peso que elas têm, mas as coisas podem ser bem mais complicadas. Pode parecer um paradoxo, mas numa altura em que a obesidade se transformou num problema generalizado de saúde, há pessoas magrinhas que querem engordar e não conseguem. Neste caso é importante distinguir a magreza dos que comem bem e mesmo assim não conseguem ganhar 100 gramas do emagrecimento patológico. A minha convidada de hoje é portuense, animadora de rádio, tem para mim a melhor gargalhada de sempre, não só da rádio como do mundo mundial, é co-apresentadora do programa da Comercial Já Se Faz Tarde, olha a gargalhada a acontecer, e do podcast Cada Um Sabe de Si, e é magrinha. Como já perceberam, tenho a honra de conversar com a Joana Azevedo. Olá, Joana. Olá. Tudo bem? Está tudo muito bem, obrigada. Olha, usando o nome do vosso podcast, achas que realmente cada um sabe de si? Sim, eu acho que sim. Aquilo que eu mais ouço, por causa do meu peso, é: estás doente? Está tudo bem de saúde? O que é que se passa? O que é que se passa contigo? Pronto, e eu não tenho muita resposta para dar às pessoas, não é? A verdade é que eu sou assim. Sou muito magra, gostava de ter mais peso. Mais ou menos. Porque eu tive fases na minha vida em que tive bastante mais peso. Normalmente, atenção, quando não tenho namorado, eu ganho peso. Se eu estou numa relação, eu estou magra. Porquê que isto acontece? Estava um estudo sociológico. Pois, e é isso que Mas lá acontece. está, os comentários normalmente que fazem não são positivos. Não são positivos, claro que não. Eu percebo que ser assim tão magra dá que pensar, não é? As pessoas normalmente quando emagrecem muito é porque estão doentes e se calhar dá que pensar. E também pode ser alguma coisa mental, psicológica, também pode ser isso, stress. Pronto. Às vezes estou bem mais magra. Esta é uma altura em que eu estou muito mais magra, eu emagreci. Eu faço como as pessoas que têm peso a mais, que é eu não me peso para não ficar triste. E portanto eu também passo por isso. Mas acho que está tudo bem de saúde. É mesmo assim. Pronto. Pode virar. Porque isto é uma coisa. Mas és um pau de ir a tripas, então que é saudável, que é uma coisa que as pessoas devem perceber. Ao fazerem comentários sobre a aparência dos outros, imagina, podem-te fazer comentários bastante negativos, se estás doente, se estás com anorexia, se tens algum problema, se vais morrer disto. Todos vamos morrer, espero que não seja todos no mesmo dia. Ou então às vezes também outros comentários de pessoas que são extremamente magras, que até querem aumentar o peso, e depois aquela coisa como fosse espetacular, que há sempre aquela pessoa que adorava ser magra e que não é, que diz, pá, incrível, estás tão magra, e a pessoa tipo, fixe. Não sei, com certeza que cá também já passaste por isso, pessoas muito invejosas daquela coisa, e quem me dera ser assim. Pois, sim, às vezes quando eu me queixo é que ouço esses comentários de quem me dera ter o teu peso. Não, se calhar não. Se calhar não, mas eu acho também que nós nunca estamos satisfeitos com o peso que temos, com a forma do corpo que temos, não é? Estamos sempre em déficit de autoestima, quase sempre. E, portanto, é geral. Mas sabes que é muito mais fácil emagrecer do que engordar, para pessoas que têm essa dificuldade. Para mim era muito mais fácil engordar do que emagrecer, mas para outras pessoas não é, e às vezes é preciso perceber isto, que a pessoa não está realmente magra. Sim. Porque não consegue mais, mas tu comes bem. Eu já vi a Joana comer, eu vou dizer isto às pessoas todas, eu já a vi comer e ela come bastante, não vou dizer que é uma bruta, um animal, mas está lá pertinho, que ela come, não é daquelas que se priva. Tu comes tudo. Pois, não. Eu como tudo. Aliás, se eu tivesse tendência para pesar mais, ia ser um problema, porque eu
a ideia de fazer dieta, de não comer alguma coisa, de me privar de comida, para mim não entra. Portanto, ainda bem que a minha tendência é para emagrecer e não para engordar. Senão eu seria uma gorda assumida e sem problema nenhum. Dieta é que eu acho que não fazia, pelo menos aquelas dietas mais agressivas, porque eu também não te deixava. Não me vejo a fazer dieta, mas eu já fui para um ginásio. Não te deixava fazer uma dieta dessas parvas. Pois, eu já fui para um ginásio para engordar e consegui. A minha meta era engordar 5 quilos, ou seja, não era engordar, não é? Era ter mais músculo, ter mais... E consegui. No ginásio eu consegui. Só que depois, problema, eu não gosto muito de fazer exercício. Portanto, assim que eu parei, voltou tudo ao mesmo. Porque sabes que as dicas que se dá para alguém emagrecer, que é comer bem e treinar, é a dica que também se dá para alguém que quer engordar, que é comer bem e treinar. Falar nisso de deixares o treino. Exatamente. Queres contar às pessoas, porque a última vez que foste ao ginásio, qual foi, não sei se foi a última, mas das últimas, qual foi o motivo pelo qual tu foste tipo 2 dias seguidos ao ginásio? Eu acho muita graça. Porque ficaste sem água quente em casa. Sem água quente. Sim. Sabes que eu não vou... Isso é uma vergonha dizer, mas eu não vou ao ginásio. Mas eu tenho um ginásio. Eu pago todos os meses, pago o meu ginásio. E para quê? Para quando a caldeira avaria, ou eu vou ao ginásio tomar banho. Mas, atenção, eu faço uma coisa bonita, que é, já que lá estou, então faço exercício. Eu nunca fui ao ginásio, que me lembro, acho que nunca fui ao ginásio só tomar banho. Não, eu já que vou, faço exercício. Mas ultimamente só vou por esse motivo. Eu espero que tenhas mais problemas de caldeira para ir mais vezes, mas realmente isto é um motivo incrível, que é, a minha amiga vai ao ginásio porque ficou sem água em casa. É risível. Sim. Bastante. Sim, portanto eu pago muito de caldeira no meu ginásio. E podíamos agora aqui combinar qualquer coisa. Vai 2 vezes por mês, começa a voltar, vai, até porque já quando foste, sentiste realmente melhor, sentiste que ganhaste massa muscular. Não, aquilo funcionou e funcionou muito bem. Eu tinha um PT, tive 3 meses, acho eu. Tive 3 meses com um PT e consegui ganhar os 5 quilos que queria. Eu estava ótima, eu nunca me senti tão bem, tanto física como psicologicamente. Eu estava no meu topo de bem-estar, sentia-me mesmo bem. Eu sei que aquilo faz bem, eu sei que me sinto bem com aquilo e que fico melhor. E o meu corpo fica melhor, a minha cabeça fica melhor, funciona tudo. Agora, sou muito preguiçosa. Porque te sentes melhor? A mim parece-me o melhor motivo de sempre, porque me sinto melhor. Sim, não é sim, válido. Eu sinto melhor quando vou, mas depois para ir, levantar-me cedo, fazer o saco, ir, chegar, despir, vestir, fazer o exercício, voltar ao balneário, tomar banho. Percebes? Eu tomava banho 3 vezes por dia, porque eu tomo banho de manhã e à noite. E depois no ginásio tinha que tomar banho também. Portanto, eu tomava banho 3 vezes por dia. A minha pele já não aguentava. Não tomavas de manhã, tomavas no ginásio. Eu vou-te usar como exemplo de não façam isto em casa. Não façam como não sejam a Joana. Não. Ide ao ginásio, não sejam a Joana. Portanto, é também a preguiça máxima aqui a acontecer. Sentes que és preguiçosa no dia-a-dia? Sim. Sim, eu sou o pináculo da preguiça. Portanto, vamos esperar que haja mais problemas com a caldeira. Ou a conta da água suba imenso e pode ser que depois aí tu comeces a ponderar ir ao ginásio. Em termos de comida, qual é a tua comida preferida? Feijoada, cozida à portuguesa, francesinha, todas as massas. Comes francesinha em Lisboa? Muito pouco, porque eu não gosto muito das francesinhas que há aqui. Às vezes estou com uma vontade de francesinha e depois como e fico tão desconsolada porque não era nada daquilo. E fico Vale a pena meter-te na Vale muito a pena. Mas essas comidas que acabam por ser, são comidas tradicionais e são comidas mais pesadas, mas tu no dia-a-dia tu cozinhas isso? Não?
Não, não, não. Eu só cozinho isso e só como isso fora de casa, que eu não cozinho essas coisas. Não, aqui quando eu cozinho são coisas muito mais levezinhas. Sei lá, massa, eu gosto muito de fazer massa. Eu como massa com tudo e massa sozinha. Adoro massas. E faço muito, o que é que eu faço mais? Olha, um prato de assinatura. Um prato de assinatura são aqueles, como é que se chama? De Peru, aqueles panados. Sim. Faço assim aos bocadinhos. Depois é bonito, fica bonito, ficam assim bolinhos, aparecem bolinhos de Peru e toda a gente cá em casa elogia. Pronto. E como faço muito bem arroz. Que bem, vou-te levar um tupperware para me dares arroz. Mas, por exemplo, saladas é uma coisa que existe, sopa, ou isso passa-se tudo ao lado e não obrigada? Pois, esse é um problema. É um problema que eu tenho. Há 2 problemas que eu tenho. Outro problema, não, tens vários. Não mintas às pessoas vários. Lá de casa. A Joana tem vários Sim, problemas, mas vários. hoje vamos falar de 2. Vamos, que são os vegetais e a fruta. Pronto. Ela come bem, sim, come bem, mas eu como muito poucos vegetais, sopa só no inverno e fruta só no verão. E mesmo assim é preciso obrigar-me a comer fruta, não é uma coisa que eu coma deliciada e com muita vontade. Estás a ver? É só maus exemplos que eu trago para aqui. Bom, eu vou-te usar mesmo como mau exemplo, tipo, não façam o que a Joana faz. Até agora, perceberam? Nada. E de treinar, porque por acaso já te vi comer sopa, já te vi comer fruta, mas se calhar lá está, tive uma vez contigo no inverno e uma vez contigo no verão e depois normalizei esse comportamento como esse exemplo tão bom, que rica mãe, a criança lá de casa deve ter aqui um exemplo máximo. Não, vamos apostar tudo no pai. Eu comi na tua casa, comi fruta porque tu fazes as uvas e aquilo é tudo muito bonito e dá vontade de comer. Foi uma vez sem exemplo, porque tu fazes aquilo fica tão bonito na mesa, dá vontade de comer tudo, não é? Pronto, uma vez por mês vou-te começar a mandar um kit do CTT Expresso ou para qualquer outra marca de entregas de coisas. Vou-te mandar um kit com uvas e Sim. coisas. E tudo bem, está combinado. Contigo. Depois, e se tu cozinhasses para mim, eu estava ótima. Estava com o peso certo e com todos os nutrientes e estava perfeita. Estás a dizer que eu faço falta na tua vida? Fazes. Capa do Correio da Manhã. Claro que sim. A nutricionista faz falta, a Joana Azevedo. Mas então, tu não treinas, tu não comes bem, pronto, vamos falar da tua gargalhada. Então, já tiveste algum prémio? Pela gargalhada? Claro, eu acho que merecias. Sabes que eu já me ri tanto da tua gargalhada, estar no trânsito e ter quase que parar o carro, porque eu estava a me rir da tua gargalhada e estava a sentir imenso a trabalhar os abdominais. Portanto, tu podes não treinar, mas tu fazes os outros treinar. Porque juro-te que eu já fiz abdominais de tanto me rir. Então também treino, porque eu também me rio bastante e também treino abdominais e subo escadas. Para mim é isso, é rir, subir escadas. Se não puder ir ao ginásio, faça isso, faça isto, já não está mal de todo. Mas a minha gargalhada é igual à da minha mãe, é ouvir rir uma e ouvir rir outra é a mesma coisa. Porque eu quando me rio, lembro-me sempre da minha mãe. A minha mãe vai-me à cabeça porque parece que eu estou a ouvir rir, é igualzinho. Portanto, eu também tenho uma gargalhida impecável, não sei falar, gargalhada incrível. Tipo, tu na rádio, pronto, agora a rádio está um bocadinho diferente, porque nós vemos imagens e há sempre coisas que aparecem com a imagem. Se calhar aqui aos anos não tanto, portanto o facto de estás mais magra, mais gorda, mais ruiva, mais o que fosse, era um bocadinho diferente. Mas tu também já estiveste na televisão. Só voltando aqui um bocadinho atrás, o facto de seres mais magra ou mais pequenina, alguma vez teve algum impacto em algum trabalho que conseguiste ou que não conseguiste? Que eu me tivesse apercebido, não. Eu também quando fiz televisão estava um bocadinho mais gordinha, estava com bom ar, estava com peso bom, portanto não senti isso. Mas a minha paixão pela rádio começou precisamente pela ideia de eu não aparecer, não é? Na altura que eu comecei a fazer rádio, comecei a ouvir rádio e depois a ter vontade de fazer,
os radialistas não apareciam, não é? Ninguém sabia quem eles eram. E foi isso que me fascinou na rádio, o não aparecer. Ninguém saber como é que eu sou, sou magra, sou alta, não interessa. Interessa aquilo que eu tinha para dizer e mais nada. E foi isso que me fascinou na rádio. E agora, não tanto. Se calhar agora, com as pessoas mais novas, essa componente física conta mais para pronto, para ser para conseguirem o lugar, não é? Um requisito que na minha altura, quando eu comecei, não existia, porque nós não aparecíamos. E ainda bem. Disparado, ainda bem. Não, mas por um lado, daquelas coisas, eu acho que lá está, na rádio, uma voz boa, uma capacidade de comunicação incrível acabam por ser requisitos. Agora, se realmente a pessoa é alta, baixa, gorda, magra, ruiva, branca, preta, cor-de-rosa às riscas, não tinha muito impacto. Mas nós vemos que agora, em quase todas as profissões, e um bocado transversal a todas as áreas, o aspecto conta. Por exemplo, na minha área, o aspecto conta brutalmente, porque há cardiologistas gordos, há médicos gordos que fumam, que têm maus comportamentos toda a área, está tudo bem. Uma nutricionista gorda acabou, já não dá porque é o fim do mundo a acontecer. E vendedores é como de lojas, um chefe muito magro também não convence, não é? Porque se ele não se alimenta bem, é porque se calhar não cozinha tão bem. As pessoas têm estes preconceitos. Sim, pronto. Mas às vezes é uma coisa que nós pensamos que é como é que é possível o aspecto da pessoa, e que na profissão em si, lá está, um radialista ou um apresentador que seja, se for mais gordo ou mais magro, não se torna melhor ou pior comunicador. Como é que poderia ter aqui algum impacto? Acho que mais do que nunca não temos esta consciência que não devemos falar, não devemos ter estes comentários, está mais gordo, está mais magro, porque nós não sabemos a história que está por trás. A pessoa até pode estar mais magra e ter um distúrbio alimentar, e este elogio acaba por ser algo que vai reforçar. Ao contrário, alguém que até engordou, mas não sabemos, pode estar a fazer um tratamento de uma doença, uma coisa horrível. Portanto, estar calado um bocadinho que é bom, temos esta consciência, mas por outro lado, cobramos imenso do aspecto que olha aquela, vemos na revista, olha aquela está tão gorda e agora vai fazer o programa da tarde. Isto é uma coisa completamente desumana. É, completamente. Mas se tu pensares bem, por exemplo, o Fernando Mendes, não é? Agora ele emagreceu bastante, mas pronto, sempre foi conhecido como uma pessoa de um peso acima da média. E, no entanto, isso não tinha influência na capacidade de comunicar e até de ter audiências, não é? Porque é o programa mais ouvido naquele horário. Durante anos e anos e anos. Portanto, está provado que não tem influência. As pessoas. Mas não achas que as mulheres são mais vítimas? Sim, eu acho que sim. Acho que exige-se mais na aparência de uma mulher do que num homem. É verdade. Pois, porque realmente estás a falar isto. É eu verdade, só me lembro dele. Sim, é verdade. Não estou a ver mais ninguém assim. Mulheres, então, não me lembro de nenhuma com excesso de peso que esteja num horário nobre da televisão. Nem no horário nobre, nem em nenhum horário. Assim, de repente. Portanto, pois, também realmente há aqui uma pressão, que lá está, aqui estas questões do peso. Pronto, felizmente que tu nunca sofreste isso na pele, até porque tu és tão pequenina, se sofrestes na pele, podias ter uma lesão muito grave. Exato. Era tão gira que acabei de saber. Não, mas por exemplo, eu lembro-me quando eu fazia o curto-circuito, eu comecei, lá está, não tinha namorado, engordei. E lembro-me a teoria da Joana é incrível. Mas é verdade, está provado. Eu lembro-me de ouvir comentários do género: olha, que estás a ficar muito gordinha, porque eu quando engordo é logo nas bochechas e nos braços, bochechas, braços e peito. Portanto, então diziam: olha, estás a ficar muito gordinha, estás a ficar muito cheinha. Isso ouvi, mas eu também nunca liguei muito. Sim, isso também fizeste tu muito bem. O que eu te ia perguntar, por exemplo, tens um filho pequeno, é 8 anos, 7 anos. Sim. Sentes, tipo, achas que tipo, na escola, já com estas idades, assim, são muito jovens, mas que há agora mais preocupação com o aspecto?
Eu acho que há uma preocupação em não comentar o aspecto. Isso Okay. Achas que já sinto estão educados isso. nesse sentido? Acho que os miúdos de hoje, aquilo que eu vejo, são menos cruéis do que nós éramos. Sinto isso. Sentes, sabes que eu por acaso eu tenho às vezes miúdos nas consultas e tenho crianças e há algumas com idades muito baixas que já foram vítimas de bullying por ter excesso de peso. Por exemplo, uma criança de 4 anos, que normalmente na consulta vão maiorzinhos, claro, mas que foram vítimas desde os 4 anos e é uma coisa que eu, lá está, na minha altura se calhar não senti, também posso ter estado em turmas, pronto, um bocadinho diferentes. Sim, Portanto, se calhar também vai depender um bocadinho de escola para escola ou de meio para meio, mas portanto, é interessante sentes que na escola do teu filho que não fazem isso, que isso é uma coisa maravilhosa, terem consciência que não se fala do aspecto sim. dos outros meninos. Eu sinto e eu educo nesse sentido. Eu digo sempre que não se diz gordo, não se diz. Eu educo nesse sentido. Porque eu lembro-me que no meu tempo de miúda essas coisas nem sequer eram consideradas bullying, não é? Era normal. Era as alcunhas, é o gordo, o bucha e o estica, um que era gordo. Era tudo assim, E o nem era caixa de considerado óculos, bullying. Caixa de óculos, era só mais uma terça-feira. E agora há essa preocupação de ser considerado bullying, tentar perceber que impacto é que isso tem nos miúdos, na formação dos miúdos e tentar evitar ou tentar educar no sentido de não se repetir esses comportamentos. Eu sinto isso, mas se calhar não é assim tão generalizado quanto isso, eu espero que sim. mas mesmo que não seja generalizado, é sempre bom que haja esses bons exemplos e que, lá está, se pelo menos alguns miúdos já ficarem com uma melhor formação, é sempre bom, porque depois isto Sim, deixa marcas para a vida e pode se tornar sim, complicado. é. Eu não faço comentários hum, pejorativos em relação ao corpo e do Francisco, por exemplo. E a minha mãe fez isso comigo toda a vida, não é? A minha mãe dizia: ai, não viste a saia, que essas tuas pernas parecem uns palitos, que horror, ai, que não sei o quê. E eu só vesti uma saia para ir aos 29 anos ou 27, ou, percebes? E esses Marcou-te mesmo. complexos sempre me acompanharam e sempre me marcaram. E eu tento não fazer isso ao Francisco. Se calhar digo, tens que comer mais para teres força para o futebol e tal, mas nunca em relação à magreza dele, até porque ele ser muito magro, quer dizer, eu também sou. Sim, Fazer o o quê? menino, o Ele é menino não assim. sai às pedrinhas da rua, ele tem a quem sair. E lá está, isto já voltamos ao mesmo. Exatamente. O ser magro, a menos que tenha alguma doença ou algum comportamento que leve a isso de uma forma patológica, se forem magros, sempre forem magros, está tudo bem. As pessoas adoram, por exemplo, bebés gordos, amam bebés gordos. Um bebé magrinho que nasce com um percentil 25 e a altura 25, portanto é super normal. Se o peso está no 25 e a altura está no 25, é um bebé pequenino e está tudo bem. Pá, aquilo é uma tragédia, os pais querem engordar lá fora. E os É. avós, então, aquele Sim, sim. bebê Os avós, se um bebê exatamente. normal já é magríssimo, agora imagina um bebê magrinho. Isto, a nossa cultura, há muito isto do, meu Deus, ninguém quer ter uma criança Era. magra. Depois, entretanto, há outros problemas, mas é complicado. Sim. Eu lembro-me de uma vez que vi uma amiga da minha mãe, quando ele era pequenino, e eu estava com ele e ela disse: afinal é normal, não é assim tão magrinho. Portanto, a minha mãe já estava a dizer a toda a gente: coitadinho, que ele não come, porque ele é magrinho e não come. E ela: afinal ele é normal. E Ainda pronto, bem que a senhora viu o teu filho. essa coisa dos avós, sim, gostam é de os ver comer, e se eles não comerem muito, alguma coisa se passa. Sim, Mas não serve usar panturrá-los. avós como... Não dá para ver, porque pelos avós nenhuma, nem adulto, já em adultos acham que nós não comemos, quanto mais em crianças. Portanto, avós não servem para fazer Sim, aqui o balanço de come muito ou se não come. Não serve. Se calhar a mãe sim. E serve, às depois vezes na escola também tem consciência. sim, depois a gente vai vendo mais ou menos como é que se comportam com a comida, não é? E depois o que é que acontece? Muitas vezes os pais e avós querem empanturrar os miúdos com
porcaria e comida até explodirem. Porque assim é que é, nós bebés gordinhos. Depois os miúdos ficam realmente obesos e depois cascam os miúdos por serem gordos. Quer dizer, a culpa foi de quem os habituou a comer assim, não é? Verdade. É péssimo, porque depois, quer dizer, a culpa é dos pais que os habituaram a comer até explodir. Mas tem esse comportamento e depois tem um comportamento novamente errado de, às vezes, os próprios pais ou familiares próximos fazem bullying sobre as próprias crianças, depois às vezes até o levam à nutricionista e depois não comprei nada daquilo, por exemplo, não fazem montes de coisas que eu digo porque depois acham coitadinho do menino que não vai comer e portanto entramos aqui às vezes num ciclo vicioso bastante difícil de quebrar. Às vezes até é quase preciso chegar à adolescência para aquele pequeno ser humano ter algum tipo de autonomia que consiga dizer, tipo, parem de entrar aqui neste ciclo vicioso que vocês me colocaram. O comportamento humano é uma coisa bastante complicada. Isto não é fácil. Isto não é fácil ser gente. Não é fácil andar cá, não é fácil ser vivo. Não. E já morto também não acontece. É muito fácil, mas tudo bem. Mas portanto, tu és aquela amiga que normalmente as outras amigas dizem que cheias de inveja, tipo, olha, aquela come tudo e está ali impecável e depois nem sabem que se comeste ou não, mas tu lidas bem com isso, não é? Não precisamos fazer aqui uma terapia quase em direto, não é? Está tudo bem. Não. Eu acho que tenho consciência. Eu, por exemplo, agora tenho consciência que estou magra demais. Eu tenho consciência disso. Eu não sou daquelas pessoas que não olham para o espelho e não veem o seu estado real. Eu sei que sim. E portanto, quando me dizem estás tão magra, eu pois estou, olha, é a vida. Não me importo muito. Mas o meu conselho não é acabares com o teu namorado, porque até eu gosto dele e acho que não vale a pena. O meu conselho vai treinar, se faz favor, e come um bocadinho melhor no sentido de mais comidinha da boa também, tá? É mais aqui, não é acabar relações para engordar, se faz favor, porque senão depois era triste e não queremos isso. Horrível, mas é um isso bom acontece conselho. Sempre. Eu não sei se é só comigo. Tu nunca tiveste relatos destes nas tuas consultas? Não. De pessoas que durante a solteirice ficam diferentes? É o contrário. Não, normalmente engordam nas relações, porque acabam por ter mais jantares, acabam por ter mais convívios, porque depois têm mais amigos, digamos assim, e emagrecem quando acabam. Mas eu tenho mais convívios. Tinha mais convívios quando estava solteira. O problema é esse. Eu saía muito disso. Ia a jantares quase todos os dias, andava sempre na boa vida, não é? Por isso é que eu engordava. E ainda por cima, há uma coisa que, não sei se tu sabes, eu tenho hipotiroidismo. Sim. Portanto, mas que está controlado, estás medicada. Sim, estou medicada. Mas normalmente o hipo dá para engordar, não é? As pessoas com hipotiroidismo engordam mais, têm mais tendência para engordar. Pois eu sou exatamente o contrário. Tu és aquilo que o povo diz de uma forma comum, que és magra de ruim. Aquelas pessoas que comem muito e não engordam, o povo diz que elas são pessoas ruins e é por isso que não engordam. A ciência não valida este comentário, mas é uma expressão muito usada. Magros de ruins. Por exemplo, os brasileiros usam imenso. Por exemplo, aqui há uns 2-3 anos, se é um estudo, por exemplo, as pessoas que realmente que são, digamos, magras de uma forma de constituição e que não têm nenhum problema associado, têm, digamos, uns genes que levam a isso. E, portanto, os títulos dos artigos, quando foram traduzidos para português do Brasil, era tipo descoberta a origem genética para ser magro de ruim, que é uma coisa que eu achei a coisa mais deliciosa de sempre. Eles tentam falar ciência, mas com estes termos brasileiros. Com expressões populares. Nada contra, mas acho incrível. Está, se calhar, uma boa forma de comunicar ciência, porque nós às vezes temos tendência para complicar a comunicação da ciência. Comunicando desta forma mais simples, se calhar chegamos a mais gente. Toda a gente percebe. Acho muito bem, tipo, brasileiros ao poder. Sim, toda a gente percebe assim. Com as suas expressões maravilhosas. Então será isso. Portanto, vamos descobrir que tu és magra de ruim. A partir de agora diz que alguém te perguntar, estás magra, Joana, estás doente? E tu dizes, ruindade. Não, sou magra de ruim. Sim. Boa. E faz o pior ar que tu tiveres, faz esse ar e vira as costas e segues. Claro. Este episódio só temos dar boas ideias a toda a gente. Pessoas magras deste mundo que não sejam doentes, digam isto. Sou magra de ruim. Exatamente.
Mas sim, o melhor é não fazer comentários. É isso. Acho que eu quando te convidei para este programa, porque realmente a maior parte dos episódios estão muito mais ligados com excesso de peso ou com doenças associadas a excesso de peso, e mesmo já falei de distúrbios alimentares, mas acaba, pronto, não temos nunca falei com pessoas que são realmente magras, sem problema nenhum, e que são magras, porque muitas vezes as pessoas acham que se há algum comentário, normalmente é com pessoas obesas ou com excesso de peso, mas esquecem-se daquela franja da sociedade, uma pequena grande minoria, que são realmente magros e que também não é muito simpático a ver, estás doente. Ou então a pessoa ali até a lutar para conseguir ter um bocadinho mais de massa magra e alguém dizer, estás espetacular! E a pessoa, tipo, tu deves estar aí com uma visão um bocado turva, porque não. E não comentar realmente é o melhor. É o melhor, é melhor. É certo que os comentários para os magros são menos cruéis do que para as pessoas que têm peso a mais. Não é? O peso do comentário e como afeta a pessoa, eu acredito que seja diferente de uma pessoa que tem a pesa mais ou a pesa menos. Sabes, aqui podem ser cruéis em alguns aspectos. Por exemplo, alguém que esteja a combater um distúrbio alimentar e que está ali a tentar lutar para ganhar um bocadinho de peso, ouvir este tipo de comentários, tipo como se fosse em forma de elogio, é muito cruel, porque a probabilidade de quase que desistirem da cura pode existir. Também, por outro lado, ou então dizerem, engordaste, desistem também porque não querem engordar. Portanto, às vezes há aqui comentários que mesmo não façam comentários, se não têm nada para dizer, ou então se têm alguma coisa para dizer e que não têm certeza que é simpático, não digam. Ou então que digam, gosto muito do teu perfume, onde é que compraste a tua camisola. Penso que se quiserem comentar alguma coisa, que comentem, porque às vezes mesmo alguma coisa que na cabeça da pessoa é um elogio, pode ser ouvido de outra forma. Aquilo que nós dizemos pode não ser aquilo que outra pessoa ouve. E aquilo que eu até posso achar que está a ser um comentário super divertido e que sou super divertida e que digo coisas, pode deixar a outra pessoa bastante mal. E aquele comentário que podia ser básico, deixar a pessoa ir para casa e ficar 3 dias sem dormir a pensar o que é que eu faço agora, porque realmente, ou porque acham que está demasiado magro, ou porque tem um aspecto doente, ou porque há algumas situações que o facto de ser magra tem depois outras repercussões em algumas situações da vida que a pessoa quer fazer ou ter e que não consegue. Portanto, olha, por exemplo, Covid, eu não sabia que as pessoas com déficit de peso também têm mais problemas se contraírem o Covid, não é só os que têm excesso de peso. Li no outro dia que eram os que têm excesso e os que têm déficit. Eu pensei, pronto, vou fechar-me em casa outra vez. Mas não fechaste, não? Continuas a ir para a rádio. Sim, com cuidados. Mas sim. Uma coisa agora que não tem nada a ver com isto, mas para mim é uma pergunta demasiado importante. Já foste vacinada? Já fiz a primeira dose e amanhã vou fazer a segunda. Estou quase com a vacinação completa. Estou muito contente e amanhã vou fazer a vacina. Posso dizer vacina aqui neste podcast? Posso abrir o A? Podes dizer abre, estás à vontade, fala a Porto, mas é. Pronto, vou fazer a vacina ao 12:30 e depois a seguir vou para a rádio. Ora, problema, se acontecer o mesmo que aconteceu na primeira dose, eu vou dormir para a rádio, porque eu fiz na primeira dose, foi num domingo, também ao 12:30 e tal, eu cheguei a casa, comi, deitei-me, dormi a tarde toda, levantei-me, comi, voltei a dormir a noite toda. Eu dormi, deu-me um sono gigante. Portanto, também amanhã, não faz mal. Se me der um sono gigante durante tu não fazes o programa sozinha. Por acaso amanhã não, mas eu estou sozinha. Eu não estou com o Diogo está de férias. Mas amanhã vou fazer com uma animadora da rádio. Porque eu não posso estar sozinha. Pronto, imagina que eu adormeço em cima dos botões da rádio. Já viste? E fica a dormir. Mas mesmo assim, Mas mesmo assim, mesmo dando-te sono, achas que vale mesmo muito a pena ser vacinado, não é? Tipo, pessoas, vacinem-se. Olha aqui o exemplo, uma pessoa magrinha. Claro que sim. Olha, eu estava
Eu estava com algum medo da vacina, não era pelos efeitos, nem por nada. É que lá está, mais uma vez, eu tenho um braço muito magro e eu disse à senhora enfermeira: olha, não me vai espetar isso tudo, porque eu tenho um braço muito magrinho e vai-me doer muito. Isto ainda vai espetar, vai tocar no osso. E ela riu-se e disse: não, olha, eu faço assim e depois só espeto o que tenho para espetar, não se preocupe, não vai sentir nada. E de facto não senti nada, não doeu, a única coisa que eu senti foi sono. Mas que bom, é tão bom sentir sono. Dormi imenso, foi ótimo. Não, desculpa, tu não disseste isso à enfermeira que ia chegar com Disse. Tu não tens 3 anos, um adulto sabe que há agulha, mas tudo bem, não existes. Não, mas é que eu tenho medo de agulhas, percebes? E quando eu vi o tamanho da agulha, pensei, isto vai-me trespassar o braço. E então avisei a senhora, não fosse ela estar distraída, que o meu braço era magro, não fosse ela perceber, não é? O meu braço era muito magrinho. Podia não perceber. Podia não perceber, sei lá. Portanto, resumindo, baixo peso é uma coisa que acontece e que pode ser um bocadinho negativo das pessoas falarem disso, ou ser alto ou ser baixo. Ouçam a Joana, que é aqui uma voz incrível, tem uma voz muito mais bonita que a minha, a dizer-vos: pá, não façam isso, pessoas. Não comentem aspecto, se faz favor. Tens assim alguma frase incrível para terminar? Para terminar, não, é mesmo isso. Se as pessoas não comentarem, vão perceber uma coisa incrível: é que a vida delas continua exatamente a mesma. Não é? A vida delas não melhora nem piora se estiverem caladas. É uma coisa fantástica. E podem melhorar a dos outros que não ouviram de comentários completamente desnecessários. Sim, pois pode não melhorar, mas piorar também não pioram. Não é? Estão calados, outra pessoa não ouve, pronto, está tudo bem e fica tudo bem. Comentário, olha, esse comentário tão sábio, eu nem vou dizer mais nada, porque é para isto ficar. Portanto, ouçam o episódio às vezes, todas que sejam necessárias para interiorizarem este pedido. Eu comecei o episódio a fazer o pedido e acabo a fazer o pedido que é: não falem sobre o que achar, estas coisas, o que acham, se a pessoa está magra, se está gorda, não vale a pena. Se não tiverem o que dizer, não digam nada. E se não tiver, assim, se falarem só porque não têm mais do que fazer, podem ouvir os episódios todos que estão para trás aqui do Como Assim. E depois de haverem o Como Assim todo e várias vezes, também podem haver ali o Cada Um Sabe de Si, ali daquela senhora e do Diogo. Mas ouçam sempre mais vezes. Tem pausa agora, mas podem ouvir os que estão. Pronto, mas ouvem o Como Assim e depois podem ouvir. Então durante a tarde, entre as 5 e as 8, o Já Se Faz Tarde. E vão ver se a gargalhada da Joana não é a melhor de sempre. E entretanto subscrevam iTunes e afins, digam-me coisas, escrevam-me e daqui a 15 dias estamos de volta. Olha, e parabéns pelo teu podcast, principalmente pelo nome escolhido, que eu adoro. Obrigada. Como Assim é o melhor nome para um podcast de nutrição. É espetacular. Como Assim é maravilhoso. Como assim? Isto é maravilhoso. Como assim?